Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos ingressar um iOS gerenciado no Microsoft Intune. Então fiquem comigo até o final, beleza? Vamos partir aqui do princípio que para você gerenciar o iOS você precisa ter o Apple ID com o domínio da sua empresa criado. Então aqui no usuário do Alan, eu fui lá no portal da Apple e cadastrei ele como um Apple ID para eu conseguir configurar esse telefone já no nome dele. Normalmente um telefone corporativo passa pelo time de TI antes. Então aqui vocês podem ver que aqui em ajustes, né, vai ter o e-mail do Alan no domínio da minha empresa, que este é o Apple ID que ele vai configurar no telefone, beleza? Assim eu consigo ter maior controle sobre esse dispositivo, tá bom? Vou deixar um link aqui, um passo a passo para vocês como que cria o Apple ID de vocês, mas é bem tranquilo, tá bom? Então, seguindo aqui o nosso planejamento, né, de instalação do Intune, vamos na Apple Store, baixar o aplicativo do portal da empresa, tá bom? Beleza. Ao abrir o portal da empresa, ele vai perguntar aqui com qual conta eu quero autenticar dentro do portal da empresa. Eu vou escolher aqui a conta do Alan, pois eu já tenho aqui o Authenticator configurado na conta dele, tá bom? Então ele vai começar a fazer o registro desse dispositivo e ele vai nos trazer o passo a passo para registrar esse dispositivo iOS dentro do nosso ambiente do Intune, tá? Aqui ele vai trazer o passo a passo, então ele vai examinar as informações, baixar o perfil de configuração, instalar o perfil de configuração e verificar o dispositivo. Aqui também é muito legal que ele traz o que a empresa pode ver dentro do telefone e o que ela não pode ver. Só que é uma dúvida muito comum entre os usuários, que eles ficam achando que a empresa vai conseguir ver as fotos, excluir as fotos. Então a empresa, mesmo que o dispositivo seja gerenciado, a empresa não consegue verificar essas informações, tá bom? Porém, ela consegue verificar outras coisas. Ela consegue verificar, por exemplo, o tipo de modelo que esse celular tem, o número de série, a versão do sistema operacional. É possível fazer uma redefinição remota, se esse equipamento for roubado ou se ele for perdido. Eu consigo fazer a limpeza completa, né, do dispositivo. No cenário onde é o MAM, eu faço apenas o apagamento dos dados na empresa. Nesse caso aqui não, eu faço o apagamento do celular de uma forma total, tá? Então vamos seguir aqui. Ele vai baixar o perfil de configuração aqui, o perfil do gerenciamento do Intune, tá bom? Depois que ele baixar o perfil de gerenciamento do Intune, ele vai nos mostrar o passo a passo para ativar esse perfil que foi baixado, tá? Então aqui na próxima tela ele já vai, deixa eu clicar aqui no continuar. Ó, ele já baixou o perfil, agora eu vou instalar o perfil. Como que eu instalo o perfil? Ele mostra aqui passo a passo. Vai em geral, perfil e instala o perfil. Assim o Intune terá maiores permissões dentro desse dispositivo, tá bom? Ali, ó, ali já tem o perfil baixado, né? Mas se ele não aparecer ali em cima, você pode vir aqui, ó, em geral, que ele também tem ali, ó, perfil, tá bom? Essas duas formas você consegue instalar o perfil de gerenciamento do Intune, beleza? Digitar o código aqui, só um minutinho. Aqui, ó, vamos instalar. Aqui ele traz algumas informações de certificado que serão instalados nesse celular. Não tem muito problema isso daqui, é só você dar um instalar. Ele vai perguntar se você confia no gerenciamento remoto. Você dá um confiar, senão você não consegue seguir. Beleza, pessoal. Ele terminou de instalar o perfil de gerenciamento. Vamos voltar lá para o Intune.
para verificar se ele vai fazer a verificação do dispositivo, tá? Aí ele pergunta já se eu instalei o perfil, eu instalei. Aqui eu tenho a categoria do dispositivo. Essa categoria foi eu que criei. Para quê? Para auxiliar o administrador a definir o tipo de dispositivo que o usuário está embarcando. Se é um dispositivo pessoal, se é um dispositivo corporativo. Lembrando que dependendo do dispositivo, o administrador tem mais ou menos permissões no dispositivo. Se for um dispositivo de propriedade da empresa, ele tiver configurado como propriedade empresarial, ele tem mais opções para redefinir, verificar número de série e outras coisas no dispositivo, tá bom? Então aqui eu vou escolher um corporativo, que aqui nós estamos simulando um perfil de gerenciamento corporativo, tá? E aqui agora ele só vai verificar se esse dispositivo está em conformidade com as políticas do Intune. Se ele estiver em conformidade, ele vai ter tudo certo, né? E vai ter o acesso ao ambiente da empresa. Lembrando que nesse ambiente aqui eu ainda não tenho uma regra de acesso condicional impedindo que máquinas ou dispositivos que não estejam em conformidade acessem o meu ambiente. Mas nós vamos passar por essa etapa, tá? Nos próximos vídeos aí, ó. Vamos verificar o status? Aqui, ó. Vejam aqui, ó, tipo de propriedade pessoal. Automaticamente ele entra como tipo de propriedade pessoal nesse primeiro momento, tá? E lá no portal do Azure, no portal do Intune, desculpa, nós vamos alterar esse tipo de dispositivo pessoal para empresarial. Por quê? Porque quando eu fiz o embarcamento dele, eu coloquei ele como corporativo. O usuário fez isso para ajudar o administrador. E aqui, ó, nessa configuração aqui que eu estou mostrando para vocês, quais políticas foram aplicadas. Então eu tive restrição de senha, consegui restringir a Siri, tem algumas outras opções que é possível trabalhar neste cenário, tá? Nesse ambiente que eu estou demonstrando para vocês, eu não tenho a conta do Apple Business configurado. O que é o Apple Business? O Apple Business faz com que eu consiga gerenciar esse dispositivo de uma forma com que ele seja supervisionado, tá? Então é um controle maior ainda do que esse que o Intune vai fazer nessa POC que eu estou mostrando para vocês. Aqui nós teremos alguns controles, mas por exemplo, eu não consigo, nesse caso aqui, bloquear o Bluetooth 100%, que ele não ative o Bluetooth. Para isso eu preciso ter o Apple Business, tá? Vamos lá para o nosso portal do Intune. Olá pessoal, vamos acessar o nosso portal e continuar a verificar o nosso iOS sendo registrado no nosso Microsoft Intune. Então, a gente vai acessar o nosso endpoint.microsoft.com, tá bom? Vamos vir aqui na aba dispositivos, tá? Em dispositivos vamos em iOS/iPad iOS, tá? Aqui nós vemos o iPhone que nós registramos, o iPhone do Alan, tá bom? Aqui nós temos as informações como número de telefone, modelo do equipamento, número de série e aqui, ó, propriedade pessoal. Lembrem que eu falei para vocês que primeiramente ele entra como propriedade pessoal e as categorias que nós criamos auxilia o administrador a configurar esse dispositivo, entendeu? Então aqui ele consegue, ó, a categoria foi como corporativo, né? Por que corporativo? O usuário informou que é corporativo. Por quê? Para ele conseguir obter acesso às informações da empresa. Suponhamos que eu tenho uma política que somente dispositivos corporativos iOS podem acessar meu ambiente. Então o usuário já classifica ele para mim. Vou mudar aqui na propriedade do dispositivo para empresarial. Quando eu fizer isso daqui, o Intune vai ter mais propriedade sobre esse aparelho, tá bom? Aqui ele vai mandar confirmar, tá? E aqui ele vai falar, né, que o dispositivo de propriedade corporativa, ele vai permitir também que a gente consiga fazer remotamente, né, renomear o aparelho, a gente consegue fazer também um apagamento completo, tá? Então, vou salvar aqui. E tem um detalhe, tá? Que eu vou trazer para vocês. As configurações dos dispositivos. Qual a diferença quando você usa um MAM, que foi o vídeo anterior, onde você só protege o aplicativo para um dispositivo 100% gerenciado. Nesse caso aqui ele ainda não vai ser 100% gerenciado. Eu vou mostrar para vocês nessa tela agora, tá?
tá? Nesse dispositivo aqui, ele está gerenciado pelo Intune, tá? Então eu consigo fazer, por exemplo, o bloqueio da captura de tela, que eu vou mostrar para vocês. Eu filmei, tá? O bloqueio da captura de tela ocorrendo no celular. Por que que ele conseguiu bloquear a captura de tela? Porque nós instalamos o portal da empresa e instalamos o perfil do Intune dentro do iOS, tá? Por isso que ele consegue ter esse tipo de controle. No MAM, a gente não consegue bloquear a gravação de tela, tanto que no vídeo anterior eu mostrei a tela do celular sendo gravada para vocês, tá? Aquilo não tem como burlar. E reparem que eu tenho várias políticas aqui como não aplicável. Por que que ela está como não aplicável? No iOS, para você ter o controle 100% do aparelho, o que eu digo 100% é você conseguir bloquear a câmera, você conseguir bloquear um Apple Books, você conseguir bloquear um iMessage, você conseguir bloquear um Bluetooth. Você precisa ter uma assinatura de Apple Business, tá? Para você conseguir ter, então, o controle 100% do celular iOS ou do iPad, você precisa ter uma assinatura do Apple Business. Tem alguns requisitos para você conseguir essa assinatura, direto com a Apple. E aí, pelo MDM, pelo Apple Business, você vai fazer o embarcamento do aparelho no Intune, tá? Você vai instalar, tipo, um servidor no seu ambiente, é bem interessante. Então eu vou mostrar para vocês na sequência o bloqueio da captura de tela e gravação ocorrendo, tá bom? E eu já encerro por aqui esse vídeo. Deixem seus comentários logo abaixo, deixem dicas de próximos vídeos, próximos conteúdos. Se curtiu, deixa um like. Muito obrigado, até mais, valeu! Beleza, pessoal, então demonstrar para vocês aqui, ó. Tô aqui no celular, se eu tentar gravar a tela, ele não consegue, tá? Eu só consigo isso porque ele está 100% gerenciado pelo Intune. Fechou?